Olá pessoal, hoje vamos tentar entender sobre o ponto de vista religioso e também sobre o ponto de vista histórico de alguns personagens bíblicos. Espero que gostem das abordagens aqui apresentadas e se gostar deixem o like, curta e compartilhem. Maria, mãe de Jesus pelo olhar bíblico. Maria, a mãe de Jesus, é uma figura central e reverenciada na Bíblia, especialmente nos Evangelhos. Embora haja poucas menções detalhadas sobre ela, o que é revelado oferece uma visão profunda de sua fé, obediência e papel no plano divino. Escolhida por Deus. Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, o Messias. No Evangelho de Lucas, o anjo Gabriel aparece a ela em Nazaré, na Galiléia, e lhe anuncia que ela conceberá e dará à luz um filho, que será chamado Jesus. Lucas capítulo 1, versículos de 26 a 38. O relato destaca a graça de Maria, descrita como agraciada. Lucas capítulo 1, versículo 28, e sua humildade diante do chamado divino. Obediência e fé. Uma das características mais marcantes de Maria no relato bíblico é sua obediência e fé inabalável. Diante da mensagem do anjo, que lhe trouxe um chamado imenso e desafiador, ela respondeu: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas capítulo 1, versículo 38. Mesmo sabendo das possíveis consequências sociais de uma gravidez fora do casamento, ela confiou plenamente no plano de Deus. Papel maternal e apoio a Jesus. Maria acompanhou Jesus em vários momentos cruciais de sua vida. Ela estava presente no primeiro milagre de Jesus, nas bodas de Caná, onde incentivou o filho a ajudar os noivos, dizendo aos servos: Fazei tudo o que ele vos disser. João capítulo 2, versículo 5. Isso demonstra sua confiança no poder de Jesus e sua influência discreta, mas significativa, no ministério de seu filho. Dor e sacrifício. Maria também é apresentada como uma mãe que experimentou grande dor. No Evangelho de Lucas, o profeta Simeão, ao ver o menino Jesus, profetizou que uma espada traspassaria o coração de Maria. Lucas capítulo 2, versículo 35, referindo-se ao sofrimento que ela enfrentaria ao ver o destino de seu filho. Esse momento culmina na crucificação, onde Maria está presente ao pé da cruz, vendo Jesus morrer. João capítulo 19, versículos de 25 a 27, o que reflete sua devoção e sofrimento silencioso. Modelo de discipulado. Após a ressurreição de Jesus, Maria é vista junto com os discípulos em oração, esperando o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Atos capítulo 1, versículo 14. Isso mostra que ela não era apenas uma mãe física de Jesus, mas também uma seguidora fiel e modelo de discipulado. Símbolo de humildade e serviço. Em todo o relato bíblico, Maria é apresentada como um exemplo de humildade, submissão à vontade de Deus e serviço ao plano divino. Sua canção, o Magnificat, Lucas capítulo 1, versículos de 46 a 55, é uma expressão profunda de louvor a Deus, exaltando sua misericórdia e fidelidade. Ela se vê como uma humilde serva exaltada pela grandeza de Deus, expressando uma espiritualidade profunda e uma visão teológica do poder transformador de Deus na história. Conclusão. Maria, na Bíblia, é retratada como uma mulher comum, mas extraordinária por sua fé, obediência e amor. Ela desempenha um papel vital no plano de salvação de Deus e é um exemplo de como responder com confiança e humildade ao chamado divino. Sua figura é de profunda reverência não apenas por ser a mãe de Jesus, mas por ser uma discípula fiel que confiou plenamente em Deus mesmo nos momentos mais difíceis. Maria, mãe de Jesus pelo olhar histórico e arqueológico. Maria, a mãe de Jesus, também pode ser entendida a partir de uma perspectiva histórica e arqueológica, levando em consideração o contexto sociocultural em que viveu e as evidências materiais da época. Embora a arqueologia não tenha revelado muitos artefatos diretamente relacionados a Maria, podemos usar o conhecimento disponível sobre a vida na Palestina do século I para traçar um retrato mais concreto de sua realidade. Contexto histórico de Maria. Maria teria nascido no final do século I a.C.
e vivido durante o período do domínio romano na Palestina. Ela cresceu em Nazaré, uma pequena aldeia na Galileia, região agrícola e relativamente pobre. As mulheres na época, especialmente em aldeias rurais como Nazaré, levavam vidas simples, dedicando-se às tarefas domésticas, como a coleta de água, moagem de grãos, preparo de alimentos, cuidado com os filhos e outras responsabilidades familiares. Culturalmente, a sociedade judaica daquele tempo era patriarcal, e as mulheres tinham um papel predominantemente privado. Elas não tinham grande visibilidade pública, e sua educação formal era limitada em comparação com os homens. No entanto, Maria, como uma jovem mulher judia, teria sido familiarizada com as tradições religiosas de seu povo e as escrituras sagradas, especialmente por meio de práticas comunitárias e familiares. Nazaré. O lugar de Maria. Nazaré, onde Maria viveu, era uma vila pequena, com uma população estimada de cerca de 300 a 500 pessoas. Arqueólogos encontraram evidências de estruturas residenciais simples e cavernas usadas como habitações e para armazenamento. As casas eram modestas, geralmente construídas com pedra e barro, refletindo o estilo de vida humilde da população local. Até o século I, Nazaré era uma vila sem muita relevância política ou econômica, o que pode ser visto nas palavras de Natanael no Evangelho de João. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? João capítulo 1, versículo 46. Vida de uma mulher judia no século I. Maria, como mulher judia, teria vivido sob rígidas normas religiosas e sociais. As meninas eram geralmente prometidas em casamento por volta dos 12 a 14 anos, e o casamento era arranjado entre as famílias. José, o marido de Maria, era carpinteiro, um tecton no grego, o que sugere que ele era um artesão que trabalhava com madeira e possivelmente também com pedra, já que o termo pode englobar uma gama de habilidades. A arqueologia nos dá uma visão mais ampla do cotidiano das mulheres dessa época, como a participação nos rituais domésticos de purificação, a observância do Shabat e a responsabilidade de preparar os alimentos de acordo com as leis de pureza judaicas. Não havia luxos na vida dessas mulheres, e sua rotina era moldada pelo ciclo agrícola, as festividades religiosas e o trabalho duro. Arqueologia e tradição sobre locais relacionados a Maria. Existem alguns locais de grande relevância tradicionalmente associados a Maria. O mais famoso é a Basílica da Anunciação em Nazaré, que se acredita estar situada no local onde o anjo Gabriel apareceu a Maria, segundo a tradição cristã. Escavações nesse local revelaram vestígios de habitações da época de Jesus, confirmando que Nazaré era uma aldeia habitada no primeiro século. Outro local importante é a Igreja da Natividade em Belém, que, embora mais relacionada ao nascimento de Jesus, também tem implicações sobre a vida de Maria. Este é um dos locais cristãos mais antigos, com arqueologia que apoia a sua existência desde o século IV, quando a imperatriz Helena, mãe de Constantino, identificou o local tradicional do nascimento de Cristo. Questões históricas sobre Maria. Do ponto de vista histórico, Maria aparece apenas nos textos bíblicos e em tradições cristãs posteriores, e não há menções a ela em fontes seculares do primeiro século. A cultura em que Maria viveu era fortemente dominada pelos homens, o que explica a pouca documentação histórica sobre ela fora dos evangelhos. No entanto, sua figura tornou-se central no desenvolvimento do cristianismo, sendo progressivamente exaltada nas tradições eclesiásticas e em escritos dos primeiros padres da Igreja. A arqueologia, até o momento, não trouxe descobertas diretas ligadas a Maria em termos de objetos pessoais ou inscrições. No entanto, as escavações em Nazaré e Belém nos ajudam a compreender o ambiente rural e simples em que ela viveu e o modo de vida das pessoas comuns dessa época. Conclusão. Embora a arqueologia e a história não ofereçam muitos detalhes específicos sobre Maria, as evidências disponíveis permitem imaginar sua vida no contexto cultural e social do primeiro século na Palestina. Ela era uma mulher simples, vivendo em uma vila rural, com responsabilidades domésticas e religiosas típicas de sua época.
A importância de Maria se revela mais por meio de suas representações nos textos sagrados e tradições posteriores do que por dados materiais concretos, embora os locais associados a ela, como Nazaré e Belém, ofereçam uma conexão tangível com seu tempo e lugar na história. Espero que tenham gostado. Já vai deixando o like, curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo.